Irmãos amados, acho que já é evidente, é muito claro, pelo menos para a maioria daqueles que estão aqui, que sofrimentos e lutas são coisas ligadas à nossa vida e não é possível aqui nos desfazermos dessas coisas, de sofrimentos por fora, sofrimentos por dentro, toda espécie de sofrimentos naturais, sofrimentos que passamos por sermos fiéis ao Senhor Jesus, sofrimentos como causa do nosso próprio pecado, mas a ideia é que a nossa vida, apesar de tanta luta, ela está sobre um Deus fiel, e é nesse Deus fiel que nós florescemos, que nós crescemos. O tema dessa mensagem é o Deus fiel, e a ideia que eu quero que você saia daqui, é que a fidelidade de Deus é o alicerce para a vida do seu povo. A fidelidade de Deus é o alicerce para a vida do seu povo. Convido os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor, no livro de Números, capítulo 10, versículo 11. Números 10, versículo 11. Números 10, verso 11. A princípio eu vou ler até o 13, e à medida que nós prosseguimos na nossa mensagem, eu lerei outros versículos também. Então, para começar, Números 10, do 11 ao 13, diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, ao 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha no deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Amém. Vamos orar. Ó Deus nosso Pai, nós te adoramos e te louvamos pela tua palavra, viva, santa e poderosa. Colocamos a nossa vida diante do Senhor, reconhecendo, ó Pai, a nossa miséria, a nossa pequenez. Portanto, suplicamos ao Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, que teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, ó Deus, e nos convencer daqueles caminhos, ó Deus, que a nós são ocultos, aqueles caminhos, ó Deus, que são tortuosos em nós, para que sejamos cada vez mais a imagem do Teu Filho. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem preparado para nós. Nós oramos assim com gratidão em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Números recebe esse nome, principalmente por causa dos dois censos, as duas contagens da população presentes no livro. Uma no começo do livro, e uma mais no final do livro, uma antes da peregrinação no deserto e uma após a peregrinação no deserto. E esses dois censos, juntamente com a mensagem do livro, serve para mostrar que a fidelidade, os propósitos do Senhor irão se cumprir, justamente por causa da sua fidelidade, apesar da incredulidade, da infidelidade, da rebeldia do povo. Deus permanece fiel e cumprirá as suas promessas. A mensagem de Números é essa: estampar a fidelidade incondicional do Senhor pelo seu povo, a sua imutabilidade, que Deus é sempre o mesmo e os seus propósitos se cumprirão. Ele é fiel à sua palavra, à aliança que Ele fez com o seu povo. Isso fica evidente no livro de Números, mesmo que, sob uma perspectiva humana, é claro, a sua promessa tenha sido adiada pela desobediência do povo, pois esse passou a peregrinar 40 anos no deserto, para então adentrar a terra prometida, mas Deus cumprindo a sua palavra. O texto começa colocando a data no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês. Aqui é uma contagem a partir da saída do povo do Egito. Então, o povo do Egito até o Sinai levou mais ou menos 3 meses de caminhada, e o povo permaneceu acampado diante do monte, no deserto do Sinai, quase 1 ano. E após então esse período de 1 ano e quase 3 meses, o povo então se põe pela primeira vez em marcha
até a terra prometida. A nuvem que guiava o povo se levanta e o povo a segue, ela para mais ao norte, no deserto de Parã, e é aí que surge então essa narrativa. No versículo 14 ao 28, é um bloco de texto, na verdade ele se resume no verso 28, que diz: nesta ordem puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Em outras palavras, todo esse bloco, do versículo 14 ao 28, mostra a sequência em que as tribos se levantam e marcham pelo deserto. E agora eu quero chamar a sua atenção para o verso 29, eu quero ler até o verso 32, diz assim a palavra do Senhor. Disse Moisés a Robabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar que o Senhor disse, dar-vo-lo-ei, vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto e nos servirás de guia. Se vieres conosco, far-te-emos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Até aqui, Robabe, como diz o texto, era filho de Reuel. Reuel era outro nome para Jetro, o sogro de Moisés. Em Êxodo 2 aparece esse nome, toda a narrativa em que as filhas de Reuel vão tirar água no poço, Moisés protege ela dos pastores, então depois ele recebe Zípora como a sua esposa. Era outro nome para se referir a Jetro, sogro de Moisés. Veja, Robabe era filho de Reuel, portanto cunhado de Moisés, e aparece esse diálogo curioso, A princípio surge a pergunta: por que esse diálogo? Deus faz questão de estabelecê-lo aqui nessa narrativa, diante dessa história que está sendo contada. Qual é o propósito desse diálogo de Moisés com o seu cunhado? Na verdade, tem alguns propósitos desse diálogo estar aqui, mas o propósito para o qual eu quero chamar a sua atenção é justamente o fato de Robabe ser midianita, ou seja, um estrangeiro, um gentil, alguém que não pertencia por natureza ao povo do Senhor. Mas veja e repare o que Moisés diz a ele. Novamente eu leio aqui o versículo 29, dar-vo-lo-ei, vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Moisés insta com seu cunhado a permanecer junto do povo, falando para ele que o Senhor havia prometido boas coisas a Israel, e que Robabe, fazendo parte, vindo com o povo, ele seria participante de tais promessas, participante dessas bênçãos que Deus certamente derramaria sobre a vida do povo. Lembrando a nós a aliança que Deus fez com Abraão. Na verdade, era justamente por causa da aliança que Deus fez com Abraão que Deus libertou o povo do Egito, a aliança para dar ao povo a terra prometida, que Deus havia prometido nessa aliança que Ele estabeleceu com Abraão. E nessa aliança, lembrando os irmãos, em Gênesis 12, verso 3, diz assim: Deus a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, o propósito desse diálogo de Moisés com Robabe é para mostrar que há no coração de Deus, desde a eternidade, esse propósito de abençoar os gentios junto com o povo de Israel, manifestado assim na aliança que Ele fez com Abraão e sendo cumprido à medida que a narrativa bíblica vai seguindo. Robabe, um midianita, seria abençoado junto ao povo de Deus, se permanecesse ao seu lado, se caminhasse junto com o seu povo. Em ti serão benditas
todas as famílias da terra. Deus queria usar Israel como uma luz para o mundo, para abençoar as nações. O Salmo 122:6 diz: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Moisés insistiu que Deus havia prometido coisas boas para Israel e que ele seria participante dessas coisas boas. Esse trecho, então, à luz dessa narrativa, mostra justamente esse propósito que é comum no Antigo Testamento, que aqueles que se achegassem à nação de Israel seriam com ela abençoados pelo Senhor, em contrapartida, aqueles que se levantassem contra Israel, estariam se levantando contra Deus e seriam pelo Senhor punidos, como diz Zacarias, que faria de Israel uma pedra pesada, um cálice de tontear para todas as nações. Então tudo isso estava na aliança que Deus faz com Abraão. Ele está manifestando através então desse diálogo. Em outras palavras, meus irmãos, Deus faz isso, abençoa os que se achegam ao povo, não por causa do mérito humano, mas por causa do seu amor leal junto ao seu povo. Em outras palavras, a presença de Yahvé e o seu amor pelo seu povo o tornava um canal de bênçãos para o mundo. E aqui eu quero tirar a primeira lição: o Deus fiel usa o seu povo como um canal de bênção para o mundo. Guarda bem isso, o Deus fiel usa o seu povo como um canal de bênção para o mundo. Nós lemos aqui no Salmo 89, verso 1, o salmista dizendo: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Nós somos esse povo chamado a apontar para o Senhor, sermos um canal de bênção a todas as nações, apontando para o nosso Deus. Salmo 115, verso 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Esse povo que foi alvo da fidelidade do Senhor, é chamado a anunciá-la a todos os povos, a proclamar as suas virtudes, e ser instrumento de bênção, um canal de bênção a todas as nações. Meus irmãos, nós não somos o centro do mundo, nós não somos o centro do universo. Cristo é. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto sobre a nossa vida. Moisés falava: vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. A vantagem de estar conosco não é a nossa vida em primeiro lugar, é Deus que está no nosso meio. E você vai ser participante dessas promessas que o Senhor fez a nós. Irmãos, nós queremos que os demais sejam participantes da graça de Deus com a nossa vida. É isso que o Senhor Jesus disse para fazermos, para estendermos o convite, assim como nós fomos chamados à sua glória eterna. Nós convidamos pelo Evangelho as pessoas a provarem de Deus, como diz o salmista: ó, provai e vede como é bom o Senhor, bem-aventurado o homem que nele se refugia, contemplai-o, sereis iluminados, o vosso rosto jamais sofrerá vexame. O salmista diz isso com os poros da vida. João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, Deus quer usar o seu povo como um canal de bênção para o mundo, para que nós possamos apontar a Ele, evidenciá-lo, não a nós mesmos. E assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mas, meu irmão, se você busca, talvez a todo momento, chamar a atenção para si, como vai evidenciar a Jesus? Se você, talvez, nas oportunidades que Deus dá, você proclama as suas virtudes, como você vai proclamar as de Jesus? Como vai dizer, como João Batista: eis o Cordeiro de Deus? Como vai apontar ao Senhor? Nós somos chamados para isso,
para sermos um canal de bênção, apontando a Deus, apontando a Cristo, proclamando o que Ele tem feito no nosso meio. Deus tem prometido boas coisas a nosso respeito. Vem conosco que você vai ser participante de tais bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. O texto continua no verso 33 ao 36, dizendo: partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias, a arca da aliança do Senhor ia diante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiram do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Nesse texto, sobre muitas coisas, nós vemos diversos sinais de Deus para com a vida do povo. Entre o povo, nós temos a arca da aliança, símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, como se Deus mesmo estivesse assentado num trono, conduzindo o povo. A arca da aliança ia à frente do povo. Nós tínhamos a nuvem do Senhor, essa coluna de nuvem que descia para proteger, também guiar o povo, preservá-lo do calor intenso do deserto. À noite, a sua aparência era como fogo, para iluminar, também guardá-lo e protegê-lo. O texto fala que eles se puseram em marcha, segundo o mandado, a direção do Senhor. O texto diz: o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Eles acabaram de receber há um ano a lei do Senhor, que ela era luz no meio do povo, instrução para o povo. Veja isso, eles podiam contar com a direção de Deus, a proteção de Deus, a liderança de Deus, a presença de Deus, a esperança das promessas do Senhor, aquecendo o seu coração, consolando-os em meio ao deserto. Eles tinham tantas bênçãos, era um povo evidentemente abençoado, e o texto mostra todos esses sinais de Deus entre o povo nessa narrativa. Um povo abençoado, cercado do amor fiel do Senhor e caminhando para a posse da terra prometida. Um povo vitorioso, com todos esses sinais. Todavia, diante desse cenário de tamanhas bênçãos incontáveis no texto, inclusive Moisés, como esse mediador entre o povo e Deus, sacerdote, esse profeta que era Moisés, esse líder do povo, intercedendo pelo povo. Apesar de todas essas bênçãos, o capítulo 11 se inicia da seguinte forma, e esse é o último trecho que eu quero ler com os irmãos, 11 do 1 ao 6, que diz: queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. A estrutura, tanto do final do capítulo 10, como do começo do 11, ela foi formada para estabelecer uma clara conexão entre as duas partes, mostrando para nós e saltando aos nossos olhos um contraste, uma discrepância que existe. De um lado você tem as bênçãos do Senhor cercando o povo, enchendo o povo, guiando, protegendo e tudo mais que nós dissemos, e do outro lado o capítulo 11 se inicia com o povo se queixando da sua sorte. Há aqui blocos de murmuração do povo. Aqui no capítulo 11, verso 1, o povo se queixando da sua sorte geral ali no deserto, a condição precária do povo.
pouco mais à frente, do 4 ao 6, que nós lemos, da vontade de comer carne, essa queixa sobre o alimento. No capítulo 12, Arão e Miriam se queixando da liderança de Moisés, culminando o clímax desse bloco no capítulo 14, onde o povo murmura contra a terra. Os espias vão até a terra, espiam, voltam e o povo reclama. O povo não acredita que ele vai conseguir a terra. E ali ele é disciplinado pelo Senhor e fica 40 anos no deserto. E aqui nós tiramos a nossa segunda lição. A infidelidade do homem o endurece espiritualmente. O autor aos Hebreus nos adverte, no capítulo 3, verso 12 e 13, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Interessante que esse texto de Hebreus, o contexto é justamente esse, da murmuração e da rebeldia do povo. Nós lemos há pouco tempo atrás no culto, 1 Coríntios 10, que fala da murmuração do povo, esse mesmo episódio dizendo que as coisas foram escritas para nós, sobre os quais os fins dos tempos têm chegado, para que não imitemos o mesmo exemplo, colocando o Senhor à prova, murmurando contra o Senhor, embora repleto das bênçãos do Senhor no nosso meio, na nossa vida. Muitas vezes somos rápidos a murmurar. O povo, a murmuração do povo, era evidência da sua infidelidade para com o Deus fiel. Eles estampavam a sua infidelidade, a dureza do seu coração, para ver os claros sinais de que Deus era com o povo, e que por isso ele era mais do que vencedor, e podia caminhar como um povo vencedor, mas caminhava como um povo derrotado. Uma murmuração constante, vários episódios no livro de Números, ressaltando, 8 episódios, ressaltando a murmuração do povo. Filipenses 2, 14 e 15, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis e sinceros, no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual vos resplandeceis como luzeiros no mundo. Veja, nós somos chamados a isso, meus irmãos, a fazermos tudo sem reclamação e sem contenda, também como testemunho de que Deus está sobre a nossa vida, porque se temos o Senhor, se temos a graça de Deus, nós temos todas as coisas que nós precisamos. O Senhor é a porção da nossa herança, o arrimo da nossa sorte, é o nosso bem mais precioso. Como diz Paulo, que diremos à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o deu a nosso favor, não nos dará com ele graciosamente todas as outras coisas? Se temos Cristo, nós temos tudo. Se somos filhos de Deus, Deus tem cuidado de nós como filhos. Essa murmuração revela um coração apegado ao transitório. O povo esqueceu do seu provedor. Ele disse: quem nos dará carne a comer? Eles se esqueceram do grande provedor, o Deus fiel, o Deus que se mantém nas suas promessas, os seus propósitos que não mudam. Se esqueceram da provisão, a própria presença de Deus no meio do seu povo, sendo simbolizada por tantas coisas, para lembrá-los de que Deus é Deus conosco, Deus Emanuel. O povo havia se esquecido da provisão e do provedor. Longe do Senhor, meus irmãos, nós supervalorizamos as coisas materiais em detrimento das espirituais. O povo diz: lembramos dos peixes, dos pepinos, dos melões, dos alhos. Eles queriam voltar à sua época de escravidão. Lembro-me do que Pedro fala na sua segunda epístola, 2:22, com eles aconteceu que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou-se a revolver-se no lamaçal. Estavam com saudade da vida antiga, enquanto tinha um banquete da presença do Senhor, o Deus vivo no meio do povo. Sentiam saudade de coisas supérfluas e materiais.
Murmuração, meus irmãos, que revela uma dureza de coração, uma cegueira. 2 Pedro 1, falando de tudo que nós temos em Cristo, que nos conduz a uma vida de piedade diante de Deus. Ele diz: pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. É assim que muitas vezes nós lidamos com as coisas, esquecidos do Senhor, vivemos como se fôssemos cegos, vendo só o que está perto de nós. O povo via só aquele calor, aquela tribulação, aquela comida limitada, só olhava para aquilo que estava perto. Eles tinham perdido a noção da história, do passado recente, 1 ano e pouco, da libertação do Egito com mão poderosa, esquecido do presente, os sinais de Deus no meio do povo, a esperança das promessas, da posse da terra. Eles perdiam a noção da história, viam só o que estava perto, tinham esquecido da purificação dos seus pecados de outrora, se esqueceram quem é o Senhor, o poderoso braço de Deus no nosso meio. O povo está cego pela infidelidade, pela dureza do seu coração. Murmuração, meus irmãos, que despreza e revela esse esquecimento de quem Deus é. Nós somos chamados, diante da tribulação presente, a consolar o nosso coração com a esperança das promessas do Senhor, assim como o povo, um povo no deserto, mas que marchava para a terra que emana leite e mel, e com saudade do Egito, a terra que emana leite e mel. Como Paulo diz, Romanos 8,18, tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Um povo que vê de forma correta, é um povo que descansa no Senhor, é um povo cheio do Senhor. Todavia, apesar desse cenário caótico, no capítulo 15, à primeira vista, desconexo com o texto, porque ele está falando aqui da narrativa. Eu quero ler apenas os 2 primeiros versículos. Ele está falando de uma narrativa e parece que o livro de Números interrompe a narrativa para falar sobre leis. Parece que estranha, você está lendo o livro e de repente chega o capítulo 15 e há uma interrupção da narrativa, ele passa então a falar sobre o estabelecimento de algumas leis. Mas repare os 2 primeiros versículos do capítulo 15. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrares na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar. Até aqui. Lembra, o capítulo 14 tinha culminado na mais terrível das murmurações, a rejeição da terra prometida. O povo não creu na promessa, e Deus o condenou a peregrinar por 40 anos. O topo, o ápice, o clímax da infidelidade, da incredulidade e da murmuração do povo. E o capítulo 15 abre as cortinas, e agora ficando claro para nós: quando entrares na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar. A promessa permanece. A infidelidade do povo não anula a fidelidade do Senhor. E aqui é a nossa terceira e última lição. Apesar da infidelidade humana, Deus permanece fiel. 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Filipenses 1,6, eu estou bem certo que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, todos esses textos estão na palavra, para mostrar que o cumprimento das promessas do Senhor, não depende de mérito humano, mas tão somente da sua graça por nós. A infidelidade humana não anula
a fidelidade do Senhor. Isso é tão relevante, porque eu sei que tem pessoas aqui que se sentem sujas pelo pecado, e por isso, distantes do Senhor, e com a grande pergunta no coração: há retorno para mim? Há volta para mim? Ou eu sou um caso que não há conserto? Isso é tão comum, e certamente há alguém aqui com esse dilema no coração. E eu quero repetir para você que a infidelidade do homem não anula a graça de Deus. Israel também, em muitas situações em que o seu próprio pecado o levou a experimentar disciplina, juízo de Deus e a colocá-lo numa situação de sofrimento e caótica, Israel também esteve lá, a saber, no seu exílio, quando Deus o capturou da sua terra, usando um outro povo, para levá-lo até o exílio, e ali discipliná-lo, mas também agir no seu coração, falar ao seu coração. Nesse interim, Isaías registra as seguintes palavras, capítulo 49, verso 14, mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E ele diz a um povo que pensava estar desamparado, por causa que estava colhendo os frutos amargos do seu pecado, ele responde da seguinte forma: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Os teus muros estão sempre perante mim. O meu nome foi escrito na palma das suas mãos. Esse é o nosso Deus. A nossa infidelidade não anula a fidelidade do Senhor, porque Ele é fiel, Ele não muda, o seu amor não sofre variações. A palavra diz que Deus nos amou o mundo de uma tal maneira, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê que Jesus é o seu Salvador, você é filho, portanto jamais será desamparado. Há retorno para você, e o retorno é Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. A esperança, mesmo que sentimentos surjam no seu coração, dizendo que você não é amado, nós nos apoiamos na palavra, não nos nossos sentimentos. Deus é maior do que o nosso coração, diz 1 João capítulo 3, e conhece todas as coisas. Se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. A palavra diz que nada, nem nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso há retorno, há esperança para você. Você está vivo, Deus preservou a sua vida. Se você está cansado, desanimado, se você acha que não tem mais jeito, Deus está dizendo: há jeito, eu não me esqueci de você. Você é filho, assim como o filho pródigo, que pensava que ao encontrar com o pai, seria muito bom se pelo menos o pai o aceitasse como escravo. Qual é a surpresa? Da alegria do pai em revê-lo, para mostrar para nós que mais alegria há no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Então há jeito para você, e o caminho é Jesus. Meus irmãos, resumindo, a fidelidade de Deus é o alicerce para a vida do seu povo, que você possa, sobre essa fidelidade, descansar o seu coração, gozar de Deus, se alegrar no seu Salvador. Vamos orar por isso. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Amado Deus, Senhor e Pai, nós te bendizemos e te adoramos, pela tua graça bendita e preciosa sobre a nossa vida, por Jesus, o nosso Salvador, aquele, ó Deus, que nos livrou da morte eterna, e que pelo seu sangue, pela sua vida, pela sua obra, ó Pai, imensurável,
abriu de uma vez por todas o caminho até o Senhor. Por isso, nessa confiança, Pai, nessa ousadia, nos achegamos diante do Senhor, pelo nome e pelos méritos de Jesus, diante do Teu trono de graça, para suplicar, ó Deus, que o Senhor nos ajude, nos socorra, nos fortaleça, porque somos pó, Pai, e reconhecemos a nossa estrutura. Por isso, ó Deus, seja com o Teu povo, sustentando, guardando, continua a falar ao coração do aflito, do desanimado, daquele que foi abandonado, traído, que o Senhor socorra, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê bom ânimo, que o Senhor traga cura e libertação, que a Tua palavra, a Tua fidelidade seja alimento para a nossa vida. O Senhor ajude o nosso coração a descansar em Ti somente, para a glória do Senhor. Nós Te adoramos e Te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém.